Eles me mudaram para a unidade 19, onde R. Kelly estava. Ele compartilhou comigo detalhes sobre o funcionamento interno da indústria musical. Basicamente admitiu que vendeu sua alma. E Jay-Z contratou um assassino para encontrar, e eu realmente fui baleado. Quais são os motivos que ele está dizendo? Jay-Z deveria ser encarcerado. Alegações semelhantes às que levaram Diddy à prisão. Meu nome é Ronnie Ball. Eu tinha uma carreira na música até ser preso em 2010. Eu estava nas top 40 paradas por Lil Wayne e Young Money, ainda em uma das minhas músicas. Então, uma vez que fui preso, meio que perdi minha paixão pelo rap e comecei a escrever livros. Comecei a escrever sobre como a música influencia a mente dos jovens. E meio que perdi minha paixão pelo rap porque parecia que eu estava rimando sobre as mesmas coisas que me influenciaram. Como você conheceu o Art Kelly? Foi o anterior. Prisões, então? Ou você saiu desde então? Junho de 2019, tive que me entregar porque produzi uma música rap intitulada Whack the Rats. E eu realmente mencionei um verdadeiro informante federal na música. É uma má ideia. Sim, o governo basicamente emitiu um mandado de prisão militar dos Estados Unidos da América para mim. Eu me entreguei ao MCC Chicago. R. Kelly foi indiciado. Quando ele acabou no MCC Chicago comigo, eu queria escrever um livro em nome de R. Kelly para chegar ao lado dele da história para basicamente contrapor a narrativa de Sobrevivendo a R. Kelly, que era uma série documental em uma vida inteira, eles me mudaram para a unidade 19, onde R. Kelly estava. Então, a partir daquele momento, eu pude me comunicar com ele todos os dias e negociar a realização de um livro com ele todos os dias. Nós meio que nos tornamos amigos ou associados, como preferi chamá-los. Ele se abriu para mim sobre muitos dos mecanismos internos na indústria da música. Ele basicamente confirmou. Você sabe, eu realmente não quero dizer isso porque prometi ao irmão dele, Bruce Kelly, e a outros membros da família R. Kelly que não falaria sobre certas coisas, mas ele basicamente admitiu que vendeu sua alma e ele tentou entregar essa mensagem aos seus fãs no videoclipe. Eu desejo que você saiba que é uma sketch e sua música eu desejo, não o remix, mas a que ele fez sozinho e na sketch sua mãe está falecida. E na sketch ele estava falando com sua mãe do céu, olhando para cima dizendo: "Mãe, eu quero sair disso, mas é difícil." E ela respondeu do céu: "Que valor tem para um homem conquistar o mundo inteiro, mas perder sua própria alma?" Que é uma citação da Bíblia. Ele estava tentando indiretamente deixar seus fãs e o público saberem que eu me envolvi em algo que eu não sabia que estava me metendo. E, tecnicamente, vendi minha alma e... Ele queria fazer uma pergunta quando você diz vender a alma. Quero dizer, isso pode significar coisas diferentes, como vender a alma para a indústria, vender a alma para o diabo, vender sua alma para quem? A maioria das pessoas acha que é teoria da conspiração, mas de acordo com R. Kelly, os principais executivos da indústria da música realmente praticam coisas malignas como adoração ao diabo e venda de sua alma. Então você tecnicamente tem que assinar seu nome em sangue e fazer alguns rituais de humilhação para que eles confiem em você. Quer dizer, por exemplo, um vídeo íntimo vazou sobre R. Kelly por volta de 2001 ou 2002, em algum momento dessa época, e ele supostamente aparecia em um vídeo íntimo com uma menina de 14 anos que ele estava urinando. Sim. Aprendi que isso era, na verdade, um ritual de humilhação. Eles drogavam eles. Por exemplo, Diddy tem certos químicos em seu óleo de bebê, como você pode esfregar isso em alguém, e eles podem ficar chapados com isso. Eles podem se tornar corpos sedados e às vezes eles podem colocar algo na sua bebida ou eles poderiam tocar você com algo ou esfregar algo em você e você não está em seu juízo perfeito. E então algumas pessoas te seduzem. Eu realmente não quero dizer que ele me contou isso pessoalmente por certos motivos, mas basicamente ele teve que fazer certos rituais de humilhação e ele estava sedado e sem saber o que fazia, foi gravado
Então, a maneira como esses executivos trabalham, eles farão você fazer algo assim. Seja você consciente do que está fazendo ou não, e grave e diga: bem, se você não cumprir com essa agenda, então nós vamos expô-lo ao público e arruinar sua vida. Podemos te prender e mover diversos processos contra você. Podemos pegar seu catálogo e basicamente arruinar toda a sua vida e toda a sua carreira. No entanto, se você cooperar conosco nesta agenda, então garantiremos que você permaneça bem-sucedido e no topo do seu jogo. E apesar do que as pessoas acreditam sobre Art Kelly, mas ele tentou ser um cara íntegro. E ele não queria cumprir certas coisas. Certas pessoas como Jay-Z estão em total conformidade com. Essas pessoas como Didi estavam em conformidade com ele. Ele era um informante federal e estava conduzindo certos rituais de humilhação e fazendo outras celebridades e artistas fazerem a mesma coisa. E no momento em que ele tentou ultrapassar os limites que eles estabeleceram para ele e processaram algumas pessoas muito ricas e poderosas, então é como se dissessem: ok, nós te colocamos nesta posição. Eles mostraram que podem tirar você desta posição, assim como fizeram com o Art Kelly. Estou me perguntando, então a coisa do Diddy, que a alegação é que ele processou uma empresa de bebidas que é realmente de propriedade de algo como Black Rock ou algo assim, certo? E isso os irritou e então eles foram atrás dele, certo? E o que o R. Kelly fez, onde você está dizendo que ele se desviou e disse: ei, eu não vou fazer parte disso. Qual foi a coisa específica que ele fez? Ele fez algo específico ou ele apenas disse que não vai mais fazer parte disso? Sim, ele não queria fazer parte das atividades por trás das câmeras que acontecem em Hollywood, e ele tentou ser um cara íntegro, como acabei de mencionar, e ele basicamente não queria cumprir a agenda, e então ele foi tão longe quanto a situação do Didi, quando se resume a isso, é sobre dinheiro ir em R. Na situação de R. Kelly, ele descobriu que valia 1,2 bilhão. Ele escreveu músicas para Michael Jackson e outros grandes artistas da indústria da música, e isso nem inclui todos os sucessos que ele teve, né? Então ele era basicamente o indivíduo mais valioso na indústria da música na época, mas embora tecnicamente ele deveria valer, seu patrimônio líquido deveria ser algo como 1,2 bilhão de dólares, ele percebeu: bem, eu mal sou um milionário. Então ele queria renegociar seus contratos e receber o que sentia que havia ganhado, e uma vez que isso aconteceu, então é como: ok, bem, você provavelmente não se lembra disso, mas nós gravamos você fazendo sexo com aquela garota e você pode não saber disso. Ela tinha 14 anos, mas no final do dia temos essa fita, né? Então, ou você vai cumprir, ou vamos expor você e prendê-lo, e foi isso que eles tentaram fazer na época. Ele, de alguma forma, ganhou o caso naquela época, mas mesmo se você conseguir uma vitória contra certas batalhas contra eles, em uma guerra contra eles, você pode vencer batalhas, mas eles encaram isso pensando que, mesmo que você se safe dessa vez, eventualmente vão te pegar de novo. Você pode ter vencido a batalha, mas nós ganharemos a guerra. Yeah. Basicamente, foi exatamente isso que aconteceu. Eles começaram basicamente virando o público e seus fãs contra ele com todo tipo de alegações, especialmente quando o Surviving Harry lançaram a série documental Kelly. Eles basicamente pintaram a imagem de que ele era um monstro e que abusava de mulheres, trancando-as em jaulas e porões e as maltratando. E assim ele perdeu o apoio do público por causa disso. E então, uma vez que eles viram isso, bem, você não tem mais ninguém para te apoiar. As pessoas olham para você como se você fosse um monstro, um estranho. Agora podemos trazer essas acusações e todos vão acreditar que você é culpado. O júri provavelmente vai te considerar culpado, porque 9 vezes em 10 eles provavelmente também assistiram Surviving Kelly, então em suas mentes você já é culpado. Então, por quanto tempo você ficou preso com ele? Você acabou escrevendo este livro, você acabou escrevendo o livro inteiro. O que aconteceu lá? Quer dizer, você está na unidade com ele, como está isso? Como está progredindo? Vocês estão se encontrando todos os dias, você está tomando notas. O que acontece com isso?
Bem, sim, eu só estive na unidade com ele por 30 dias, mas nesse tempo eu consegui muitas informações dele, mas ele ainda não queria assinar o acordo. Eu acabei descobrindo através do Jaguar, certo? Que ele não só estava escrevendo música, mas também estava escrevendo roteiros de filmes e coisas assim. E ele basicamente me disse que queria escrever minha própria história, meu próprio livro. Quero fazer um filme sobre isso. E se eu assinar esse acordo com você, basicamente acabei de lhe dar os direitos para fazer o que eu quero fazer para mim mesmo. Então ele não queria fazer isso e então havia rumores circulando pela prisão, que na verdade começou como piadas, como pessoas dizendo que Ronnie Bow está tentando extorquir R. Kelly para um contrato. E então a piada se tornou rumores. E então os rumores chegaram aos oficiais de correção e à equipe de segurança. Então eles começaram a me olhar como se precisamos te vigiar agora. E eventualmente me separaram da unidade 19, onde R, Kelly estava, e eu fui daí. Fui para a unidade 23 no MCC Chicago e meio que perdemos contato. Mas eu ainda conseguia enviar mensagens para eles por meio de certas pessoas. Ele me enviou mensagens por meio de algumas pessoas. Então ainda estávamos em comunicação, mas foi difícil me comunicar com ele depois desse ponto por causa da separação. Então você conseguiu escrever. O livro, bem, eu ainda escrevi um livro baseado em coisas que ele me contou e, na verdade, publiquei esse livro alguns meses atrás e é mais aprofundado do que apenas o livro R. Kelly, é intitulado Desafiando o Illuminati, e eu coloquei muito trabalho nesse livro. Me custou sangue, suor e lágrimas de experiência para poder ter a mentalidade de escrever o livro. Eu literalmente gastei milhares em informação que eu coloquei no livro. Ele está realmente disponível agora na Amazon. E eu defini o preço em US$ 100, porque a informação lá dentro é muito valiosa. Como se valesse a pena, qualquer um que o leia verá que vale a pena. E são histórias não contadas que as pessoas vão aprender. É exatamente qual era a minha relação com R. Kelly no livro, mas falando nisso, embora eu tenha colocado à venda na Amazon, na verdade tenho distribuído gratuitamente para os fãs e nas minhas últimas entrevistas expliquei ao público que, desde que comecei a viralizar sobre as coisas que sei sobre a indústria da música e certas pessoas na indústria, aconteceu por coincidência ou conspiração, eles continuam restringindo minhas páginas, então tem sido difícil para as pessoas me seguirem e acompanharem o que estou fazendo. Então, na verdade, eu dei o meu número nas minhas últimas entrevistas e quero fazer isso novamente. O número é 4141 810 9090. Quem enviar mensagens ou ligar para o número receberá o e-book de graça. Novamente está disponível na Amazon por US$ 100, mas para o seu público, as pessoas que estão inscritas em você. Eles comentam, curtem e me enviam uma mensagem dizendo: bem, eu estou inscrito no show do Matt Cox e vou enviar o e-book gratuitamente para todos. E definitivamente tem muita informação lá e tem muita coisa acontecendo que vai intrigar as pessoas a realmente lerem esse livro. Tudo bem, então eu quero dizer que também podemos colocar seu número de telefone e seu e-mail na descrição, ok? Caixa de descrição. Ele, o R. Kelly, te contou algo sobre o Jay-Z? Como a situação do Jay-Z se encaixa nisso? Porque eu quero dizer, li o relatório policial e assisti a uma das entrevistas. Então estou me perguntando sobre isso. Bem, naquela época, Jay-Z começou a se tornar o rosto do hip hop após a morte de Tupac e Notorious B. Os executivos de música dessa indústria perceberam o impacto que a música, especialmente a música rap, o impacto que ela pode ter na mente do público em geral, da sociedade, especialmente dos jovens. Então eles colocaram Jay-Z em posição para influenciar e desviar a cultura. E essas são algumas das coisas que foram confirmadas pela Kelly. Eles até com R. Kelly queriam que ele basicamente se concentrasse em produzir músicas que estimulassem desejos sexuais. Eles não gostavam quando ele estava lançando músicas como Acredito que Posso Voar ou Eu Desejo no Céu, Eu Preciso de um Abraço, que são inspiradoras.
porque eles queriam influenciar o público a ser super sexualizado e ter um monte de bebês com mulheres aleatórias, o que basicamente desestabilizava a casa quando você tem vários filhos e você não está na casa com nenhum desses filhos. A maioria das crianças apenas precisam de uma mãe e um pai na casa para que isso não cause que eles cresçam desorientados e enganados. E isso é parte da agenda na indústria da música. Agora, com Jay-Z, com ele glorificando o estilo de vida das ruas, vendendo drogas, sendo um grande traficante e comprando as marcas mais caras, Cartiers e Cristal, as coisas que ele estava colocando em sua música, esse tipo de coisa motiva a sociedade a querer vender drogas, especialmente as pessoas da cultura urbana que vêm da pobreza, da cidade interiorana, o gueto, como você chama. Estou dizendo, tipo, nós admiramos os garotos, queremos ser como eles, e então isso nos leva à prisão ou à morte. E essa é a agenda, né? É isso que eles querem que a música faça com a sociedade. Então, eles basicamente usaram o Jay-Z, bem, eles basicamente usaram o R. Kelly para colocar o Jay-Z em um holofote maior, porque Kelly era uma figura pública global, quero dizer, ele não era apenas grande nos Estados Unidos, mas era grande na África, ele se apresentou nas Olimpíadas. Jay-Z tinha uma base de fãs limitada, então eles sentiram que, ok, se pudermos colocá-lo no holofote de Kelly, então podemos torná-lo ainda mais influente e até mesmo o seu relacionamento com Beyoncé. Aí isso foi como um relacionamento planejado e encenado, porque Beyoncé alcançou um público muito mais amplo do que Jay-Z poderia alcançar com música rap e falando sobre vender drogas, né? Então também faz as pessoas idolatrarem mais ele, porque é como se ele fosse bem sucedido, ele conseguiu a mulher mais bonita de Hollywood, a cantora mais bela da indústria musical, ou algo assim. Então ele é um modelo a seguir agora, e isso fez mais pessoas sentirem que, bem, se eu vou ser o homem, eu tenho que ter mais dinheiro que todo mundo, e eu tenho que ter a mulher mais bonita, como as pessoas realmente na minha cultura, elas não baseiam seus relacionamentos em moral e valores, e em ter uma mulher boa e leal. É como se eu apenas quisesse uma mulher bonita, quero dizer, uma mulher sexy, para que todos possam olhar para mim como se eu fosse o homem. Quero dizer, é óbvio a maneira como isso poderia afetar a vida social das pessoas. E você descobriu isso durante a entrevista com Art Kelly? Essas foram algumas das discussões que tive com Art Kelly enquanto estava na prisão federal com ele. Muitas dessas coisas eu já estava escrevendo em meus livros, sabe? Não, mas acho que você pode dizer que era basicamente apenas teoria da conspiração no início. Mas então, após conhecer Art Kelly, muitas dessas coisas foram confirmadas, coisas sobre as quais eu já estava escrevendo, especulando e teorizando confirmadas. E uau, isso realmente acontece na indústria da música. Então você ficou lá por 30 dias, você teve essas discussões, eventualmente, quanto tempo você ficou na prisão antes de sair? Ou foi, desculpe, esse era o centro de detenção? Sim, MCC Chicago é chamado de Centro Correcional Metropolitano de Chicago e é como a instalação federal de retenção para presos federais em. Esse distrito é algo, ele só mantém federal ou mantém federal e apenas. Sim, para presos federais. Ok, está listado no Bureau de Prisões como uma prisão federal. Entendi, é uma prisão. Alguns presídios do condado têm uma unidade especial só para detentos federais. Eu estava em dúvida se era uma instalação de detenção ou uma prisão de fato. Então você está confirmando que era do Bureau de Prisões, correto? Sim, é basicamente uma prisão para detentos federais pré-julgamento. Uma vez que você recebe sua sentença, eles te enviam para uma ou Universidade de São Paulo, mas sim, MCC é basicamente como um centro de detenção para detentos federais até que eles sejam realmente condenados e enviados para algum outro lugar. Então, uma vez que você foi transferido, quanto tempo mais você ficou até ser liberado? Eu estava no MCC Chicago com R.
Kelly por 21 meses, eu só estive na unidade com ele por 30 dias, mas durante esses 21 meses eu ainda estava lá, capaz de me comunicar com ele e por outros meios. Mas uma vez que fui condenado, eles me enviaram para Gilmer, West Virginia, onde DMX estava preso, e o irmão de Big Meat, Southwest T, também estava preso lá em Gilmer, West Virginia. Então, tudo bem, mas quando você sai... Eu saí em agosto de 2021. Então eu estou fora há cerca de 3 anos agora. Desde que eu comecei a viralizar sobre as conversas que tive com R. Kelly e coisas do tipo. Tenho certeza que você viu alguns dos vídeos do YouTube que insinuam que Jay-Z contratou um assassino para me matar e eu realmente fui baleado naquela época. E muitos blogueiros estavam especulando que Jay-Z tinha algo a ver com isso. E eu também quero abordar uma questão que muitos desses blogueiros descobri que estão trabalhando com a Agência Central de Inteligência e o Federal Bureau of Investigation, e eles tentam fazer com que pessoas como eu digam certas coisas nessas plataformas que podem nos incriminar. Isso leva a investigações e essas entrevistas podem ser usadas em tribunal. Nossas letras de música agora podem ser usadas em tribunal. E eu tenho lidado com isso muito recentemente, como a Jaguar Wright fez uma entrevista no programa do Piers Morgan e ela estava falando sobre algumas das informações que ela e eu compartilhamos o programa do Piers Morgan, e então Jay-Z entrou em contato com o Piers Morgan através de seus advogados e fez com que Piers Morgan deletasse o vídeo antes que ele se tornasse viral, e eles realmente tentaram processar Piers Morgan por essas coisas. Minha situação é muito semelhante, mas eu ainda não fui para o mainstream, então eu não acho... Naquele caso, como o Piers Morgan, ele realmente fez um pedido de desculpas público, não foi? Sim, ele fez um pedido de desculpas público para o Jay-Z, por exemplo. Se essa entrevista com você e eu se tornar viral, Jay-Z vai entrar em contato com você e pedir para você retirá-la e ameaçar processar você, como ele fez com muitos outros blogueiros. E fez com que muitas das minhas entrevistas fossem retiradas, mas isso não foi divulgado. E recentemente tenho recebido ligações de agentes do Federal Bureau of Investigation e basicamente eles estão tentando me fazer admitir ou insinuar que Jay-Z tem algo a ver com o fato de eu ter levado um tiro. E eu não sei se isso é porque eles estão tentando usar-me para colocar Jay-Z numa situação complicada ou o quê, mas o fato é... Se eu admitisse ou confirmasse que fui ao Brooklyn, Nova York, para fazer uma jogada de publicidade, porque supostamente, bem, você tem os documentos de um site do governo, você deve ter pesquisado bem. E os documentos dizem que um informante confidencial disse ao Federal Bureau of Investigation que eu fui ao Marcy Projects, no Brooklyn, Nova York, onde Jay-Z cresceu, para fazer uma jogada de publicidade e gravar um vídeo insultando Jay-Z. Essas são as alegações, as quais eu não vou admitir, porque na verdade tenho uma audiência de revogação marcada para fevereiro, e se essas alegações forem comprovadas, o juiz disse que vai me mandar de volta para a prisão federal. Espere um minuto. Por que enviariam você de volta para a prisão federal por fazer qualquer tipo de publicidade? Porque, para começar, eu não obtive permissão para isso. Viajar. Você partiu... A jurisdição não obteve permissão para isso, e novamente estas são alegações. Eu não posso confirmar nada publicamente porque seria usado contra mim, mas porque... Você está atualmente em liberdade condicional federal, certo? Sua liberdade condicional, a liberdade condicional eles estão tentando violar sua liberdade condicional e te mandar de volta para a prisão porque eles estão dizendo que você deixou a jurisdição sem permissão para algum truque de publicidade, ok? Sim, eu supostamente estive envolvido em um crime.
mesmo sendo a vítima. Eu estive envolvido em um crime, como eu supostamente fui baleado nos projetos Marcy e supostamente o CS, o informante da competição, está tentando envolver Jay-Z nisso. Ele está dizendo que descobriu que Tyron Smith, conhecido como Ty Ty, um associado próximo de Jay-Z, é quem pagou ao assassino ou atirador para me atirar. Então eles estão tentando ligar isso de volta ao Jay-Z e dizendo que Jay-Z está tentando me matar por expor as coisas que eu revelei, que aprendi com Art Kelly. Novamente, são apenas alegações. Quais são aquelas coisas que Art Kelly te disse que basicamente podem ser o motivo dele estar na prisão? Certas coisas. Mas Jay-Z também deveria estar lá. Algo assim. Absolutamente. O fato é que Jay-Z realmente trabalha com uma ex-informante da Administração de Controle de Drogas chamada Desiree Perez. Essa é sua co-diretor executivo e ela era uma conhecida informante da Administração de Controle de Drogas e essa é sua parceira com quem ele trabalhou de perto. Então, minha coisa é que eu acredito que Jay-Z é um informante baseado em essa situação particular e também com base em coisas que R. Kelly confirmou como ele é um informante de alto escalão e eles vão mantê-lo confidencial. E ele basicamente é um fantoche, ele está realizando certas agendas para influenciar mentes a fazer coisas tolas, arriscar sua liberdade vendendo drogas e coisas do tipo, assim como eles empurraram Sujeira. Sujeira queria fazer música mais inspiradora, mas eles basicamente ali estavam dizendo a Little Dirt. Olha, a briga de rap está vendendo. Precisamos que você continue falando sobre quem você matou e deslizando sobre seus ops e tudo isso, porque eles sabem que esse tipo de coisa vai influenciar as mentes da sociedade para sentir que é honroso poder dizer que matei alguém e sair impune e... O que mais? O que mais o Jay-Z te disse? O que o Jay-Z, desculpe, o que o Eric Kelly está dizendo? Quais são os motivos que ele está dizendo que o Jay-Z deveria ser preso especificamente? Tem algo específico que ele estava dizendo? Ou foi apenas uma declaração aleatória, tipo, sim, eu estou preso como o Jay-Z deveria estar também? Bem, ok, por quê? Olha, Léa supostamente tinha 15 anos quando ela supostamente se casou com R. Kelly e supostamente estava tendo relações sexuais com R. Kelly, mas parece que o público falhou em perceber ou esqueceu que Jay-Z também estava envolvido com Leah enquanto ela era menor de idade e ele estava envolvido com Foxy Brown. Um dos seus primeiros grandes sucessos foi com Foxy Brown, e ela tinha 15 anos, enquanto Jay-Z tinha 27, e ele supostamente estava tendo relações sexuais com Foxy Brown, enquanto eles estavam dizendo que R. Kelly estava tendo relações sexuais com Leah, e que esse incidente apenas mostra que a situação de R. Kelly é maior do que ele ser um pervertido, porque estamos aprendendo agora que Diddy era um pervertido. Jay-Z era um pervertido, mas há razões para isso. Jay-Z não está preso, ele está em conformidade com a agenda e eles vão mantê-lo em posição até encontrarem alguém que possa ocupar seu lugar e liderar a cultura melhor do que ele poderia, e eu sinto que eles estão fazendo isso com Young Thug agora. Tipo, bem, Young Thug basicamente acabou de vencer seu rico. E quando ele apareceu com Rich Homie Quan, Young Thug estava usando vestidos, batom, pintando as unhas e andando por aí como um homem bissexual ou gay. E isso não deveria ser aceito em nossa cultura. No entanto, neste momento, a cultura está olhando para o Young Thug como um dos maiores gangsters de todos os tempos. Então, essa é outra agenda, né? Eu não tenho nada contra pessoas gays, mas a comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer foi estabelecida por um motivo, e eles estão obtendo todo tipo de direitos, e é realmente controle populacional. Como eles não querem que as pessoas tenham bebês, então eles sentem que se pudessem fazer a maior parte da população se tornar gay,
Então, um homem não pode ter um bebê por outro homem. Certo. Então são essas as coisas que você está dizendo sobre o Jay-Z? Quero dizer, não os vestidos e tudo mais, mas estou dizendo. Então, você estava falando, essas são as coisas que você estava dizendo sobre o Jay-Z, e essa é a razão pela qual o informante está dizendo que ele colocou um contrato para te matar. Sim, por expor o Jay-Z. O Jay-Z sabe que ele estava em turnê com R. Kelly, eles trabalhavam juntos de perto, e o Jay-Z sabe que o R. Kelly sabe muitas coisas sobre ele, que se o R. Kelly tivesse a audácia ou a coragem de revelar, então o Jay-Z também poderia ser preso, assim como o R. Kelly foi preso por alegações semelhantes e alegações semelhantes às que ele está preso. Então, isso apenas indica que é a razão pela qual o Jay-Z está no poder, até mesmo com o Super Bowl. Ele está encarregado do entretenimento para o Super Bowl. Ele pode escolher qualquer artista que ele queira para ser a atração principal, o show do intervalo no Super Bowl, e ele estava recebendo muitas críticas por escolher Kendrick Lamar em vez de Lil Wayne, porque o Super Bowl vai ser em Nova Orleans este ano, e Lil Wayne é de Nova Orleans e Lil Wayne é um dos maiores artistas da história do hip hop. Então, a cultura e o público sentiram que Lil Wayne deveria ter sido capaz de ser a atração principal do Super Bowl, porque no ano passado ou no ano anterior eles fizeram o Super Bowl na Califórnia e deixaram todos os artistas baseados na Califórnia se apresentarem no show do intervalo e serem a atração principal do show do intervalo. Então, Jay-Z é muito poderoso e foi colocado em posição por certas pessoas que têm uma certa agenda, e ele sabe que eu sei certas coisas sobre ele, e se isso for exposto, poderia possivelmente arruinar sua reputação, e esse cara supostamente vale 2 bilhões e meio, e as pessoas por trás dele são muito super ricas, valem muito mais do que Jay-Z vale e tem mais poder na política e na sociedade do que qualquer um. Então as pessoas por trás dele não querem que eu publique certas coisas sobre Jay-Z também. Então, algumas das coisas que foram divulgadas nesses vídeos do YouTube e na mídia sobre Jay-Z supostamente contratando pessoas para me matar, provavelmente há alguma verdade nisso e eu simplesmente não posso entrar em muitos detalhes sobre isso porque, novamente, tenho uma audiência de revogação chegando e foi recentemente arquivado em Tribunal Federal que o informante confidencial alegou que eu fui aos projetos Marcy para realizar um golpe publicitário e que Jay-Z e seus associados sabiam disso, e para impedir ou prevenir o golpe publicitário, eles tentaram me matar ou mandar um tiro de aviso. Eu levei um tiro no ombro, mas poderia facilmente ter atingido meu coração se eu não estivesse me movendo de uma certa maneira. Então, tudo bem. Então, olhe, onde quer que você estivesse, você estava em algum lugar onde o informante disse que Jay-Z sabia que você iria estar e contratou alguém para te matar. Então, a que distância estava o atirador? Você ouviu? O que estava fazendo quando foi baleado? Estava andando na rua ou parado em um estacionamento quando de repente, bum, foi atingido? Quão longe está esse cara? Eu nem vi, não vi de onde veio. E novamente, como se eu supostamente estivesse no Brooklyn, Nova York, como eu não posso confirmar nada em uma plataforma pública, mas você procurou e leu os documentos judiciais sobre isso? Sim, mas você está dizendo que supostamente vai. Então eu estou dizendo, e eu entendo que eu não estou te pedindo para dizer, tipo, onde você estava em um, você estava em algum lugar, em um estacionamento, então você estava em algum lugar e você está fazendo algo e bum, você leva um tiro. Então quem é o informante?
Eu não sei, né? Ele está ouvindo e os documentos do tribunal, como um informante confidencial, apenas dizem CS1, que significa fonte confidencial, e eu definitivamente não sei quem é. E eu realmente acho que no meu indiciamento, um agente da DEA, novamente com o nome de Timothy Gray. Eu não vou mencionar o informante porque eu poderia estar violando. Eles têm algum tipo de ordem de proteção sobre o informante e eu não posso legalmente mencionar o nome dele, mas eles tinham esse cara inventando falsas alegações sobre mim que eu fui indiciado. E isso era. Este é outro informante. Sim, e é semelhante a esta situação, embora como o meu indiciamento foi baseado em declarações de um informante confidencial da Administração de Controle de Drogas, que era na verdade um amigo meu na época, eu simplesmente não posso dizer o nome dele, mas ele fez falsas alegações sobre mim para este agente especial da Administração de Controle de Drogas, Tim Gray, e fui indiciado com base nessas alegações. E tais alegações eram falsas. Na verdade, eu venci todas as alegações sérias e isso foi documentado, como o próprio Departamento de Justiça documentou que o agente especial Tim Gray da Administração de Controle de Drogas falsificou documentos e fabricou evidências. Não apenas contra mim, mas contra outras pessoas, seus próprios oficiais se voltaram contra ele. E disseram sim que ele realmente estava fazendo isso. E agora a situação com Jay-Z. Os documentos judiciais estão insinuando que, de alguma forma, eles sabem que Jay-Z está ligado ao fato de eu ter levado um tiro. Então parece que eles estão tentando me fazer delatar o Jay-Z e, tipo, fazê-lo ser preso. No entanto, se eu cooperasse e admitisse qualquer uma dessas coisas, eu estaria violando a lei. Então, quando eu voltar ao tribunal, no dia 4 de fevereiro, eu posso ser enviado de volta à prisão federal por ter ido ao Marcy Projects, onde Jay-Z cresceu para fazer uma jogada de publicidade, e sim, eu fui baleado lá e não relatei nada disso ao meu oficial de condicional. Então, novamente, as pessoas podem ler nas entrelinhas, mas eu tenho que dizer supostamente. Então, o Federal Bureau of Investigation está investigando o informante e suas alegações. Eles Ainda estão investigando o assunto enquanto falamos. É uma investigação em andamento e os agentes federais que me procuraram estão fazendo parecer que, bem, você não fez nada de errado, você é a vítima, você não está em apuros, nós só queremos que você admita que foi aos projetos Marcy para realizar um golpe publicitário para o seu videoclipe e enquanto estava lá você foi baleado e eles querem que eu admita que estava recebendo ameaças de morte de pessoas do acampamento de Jay-Z, como essa informação que muitos blogueiros têm divulgado ultimamente, mas novamente eu apenas, talvez uma vez que eu seja liberado do papel, conduza outra entrevista com você, talvez eu vou ir para Tampa desta vez e faça uma entrevista presencial com você, mas neste momento eu só posso falar sobre essas alegações como alegações. Realmente não posso confirmar nada agora publicamente porque minha liberdade está em jogo. Mas no final do dia, o Jay-Z sabe que eu sei certas coisas e a Jaguar, certo? Ela é uma das maiores teóricas da conspiração na internet agora. E ela realmente entrou em contato comigo algumas noites atrás e nos bastidores, me avisou diretamente que vou ser vigiado pela Agência Central de Inteligência, pelo Federal Bureau of Investigation, e que o Jay-Z quer me ver morto ou na prisão para me impedir de falar. Eles estão tentando me silenciar, assim como têm tentado silenciá-la. como uma fonte confidencial que possui informações de Jay-Z, que afirma que ele sabia que você seria baleado. Ele sabia antes de você ser baleado ou depois que você foi baleado? Ele está dizendo que obteve essa informação? Sim, ele está dizendo que sabia de todo o plano. Ele está contando aos federais que sabia que eu tinha intenções de ir para Brooklyn, Nova York,
e o bairro onde Jay-Z cresceu para fazer uma jogada de publicidade, basicamente provocar e atormentar Jay-Z. Isso é o que a jogada de publicidade supostamente era para. E ele está contando aos agentes do Federal Bureau of Investigation que ele também tem informações e provas de que o atirador foi contratado por um amigo próximo de Jay-Z, que está listado nesses documentos do Tribunal Federal como Ty Ty Tyron, Ty Ty Smith. Então, essa fonte confidencial, o informante, ele tem que estar no círculo do Jay-Z para saber essa informação. Ele tem que estar perto para ter obtido essa informação e ter detalhes suficientes que ele poderia contatar as autoridades, né? Ele, obviamente, não contatou as autoridades antes de acontecer, ou eles teriam sido capazes de ir lá e parar isso, sim. Então, estou me perguntando por que, se eles te deram alguma, e se quando o Federal Bureau of Investigation veio te ver, eles te deram alguma indicação de por que ele não veio à frente primeiro? Se eu tenho informação de que alguém está prestes a ser morto e estou trabalhando com os federais, vou imediatamente aos federais e digo: ei, eles estão mandando alguém para matar esse cara. Por que isso não aconteceu? Eles não te disseram ou isso não veio à tona? Bem, conforme documentado em sua recente declaração que foi apresentada em Tribunal Federal, o incidente a que se referiram supostamente aconteceu no ano passado, em 30 de maio de 2023, quando eu supostamente fui aos projetos de Marcy, onde Jay-Z foi criado, para fazer uma jogada de publicidade. Então, estou pensando da mesma maneira que você, estou pensando que ele também fazia parte do acampamento de Jay-Z e que eles estão tentando usá-lo não apenas para incriminar Jay-Z, mas também para me mandar de volta para os federais, porque eu fui ao tribunal no dia 3 de outubro por essas alegações. E, na verdade, a audiência foi para outras alegações. A audiência foi realmente para alegações de que eu bati em alguém com uma pistola e que a mãe da minha filha supostamente disse a eles que eu ainda estou vendendo drogas. Então é isso. Foi para isso que eu fui ao tribunal no dia 3 de outubro, mas depois disso, na audiência, ou seja, o juiz disse: se você voltar ao tribunal no dia 4 de fevereiro, vou te dar 120 dias. Se você voltar com mais acusações, terei que te devolver aos federais. Então, depois disso, foi quando essa fonte confidencial supostamente foi às autoridades federais dizendo: bem, eu tenho alegações de que ele viajou fora de sua jurisdição para fazer uma jogada publicitária e ele foi realmente baleado lá. E ele basicamente disse que sabe quem fez isso, como se ele fosse parte daquele círculo, alguma parte do círculo do Jay-Z. Então, depois que você foi, estou assumindo que você não foi supostamente baleado, você foi baleado. Você foi baleado. Você disse que foi baleado no ombro. Quer dizer, você foi ao hospital? Sim, por que que o hospital não notificou a polícia quando alguém é baleado normalmente? Bem, veja. Com certeza, eu não fui para um hospital baseado em Nova York. Motivos e como eu declarei nos documentos do tribunal, eu não estava no Brooklyn, tenho que manter essa história. Eu entendo. Não preciso entrar nisso, só estou dizendo que em janeiro você foi a um hospital e eles notificaram, a polícia foi notificada, mas que eles não conseguiram. Eles não sabiam de todas essas outras coisas. Então você apenas disse que alguém atirou em você enquanto andava na rua. Não há ninguém para procurar. Eles escrevem um pequeno relatório e não vai a lugar nenhum. Você não pode dar informações porque não faz ideia de quem atirou em você. Ok, eu estou. Apenas estou curioso, não estou tentando te colocar em apuros ou algo assim. Ok, então eu me pergunto onde a investigação do Federal Bureau of Investigation sobre esse cara, como esse cara não teria vindo à frente e falado com eles sobre todo esse assunto, ele tem que dizer a eles como ele sabe a informação. Ele tem que, se ele está perto deles, como você pensaria que eles, ou ele já está informando, ou ele já era um informante, ou depois, ou durante todo esse processo, ele decide que precisa dizer algo.
E você pensaria que em algum momento eles diriam: se você está tão convicto, já tomou a decisão de ir à polícia e contar algo assim, está totalmente comprometido. Eles definitivamente o convenceriam a trabalhar para eles, mesmo que ainda não estivesse. Procurarei as autoridades e contarei exatamente o ocorrido. Saiba que as autoridades não vão dizer: ei, obrigado, bom cidadão, e deixar você ir embora. Eles vão dizer: bem, como você fez isso? Ah, sério? Você é amigo do tal do Jay-Z e você estava na festa ou estava na casa dele e estava lá durante a conversa? Ou você é muito amigo dele? Escute, precisamos colocá-lo em um fio. Podemos te dar um celular, podemos te dar isso. Existe alguma maneira de você meio que ficar por perto e gravá-lo falando sobre isso, mesmo que não seja o Jay-Z? É o amigo dele que talvez ele não tenha ouvido do Jay-Z. Talvez ele tenha ouvido do amigo dele que contratou o assassino. O assassino não é tão terrível porque não conseguiu terminar o trabalho, provando que não é um grande assassino. Você é um assassino cruel e desprezível, que foi contratado pelo amigo do Jay-Z. Então, mesmo que ele não conheça o Jay-Z ou não estivesse lá durante aquela conversa, ele estava pelo menos lá para a conversa com o amigo. Você pensaria que eles diriam: ei, pegue este celular ou deixe-nos te grampear, coloque algo no seu casaco, volte lá e tente atraí-lo para uma discussão sobre isso. Isso é apenas o curso normal de ação. Como as autoridades trabalham, você volta lá, está grampeado. Ah, você diz: ei, cara, inventa uma desculpa para trazer isso à tona, tipo: escuta, cara, esse cara Ronnie Ball, cara, eu o vi num podcast falando sobre isso, tipo, o que está acontecendo? Você está preocupado? Tipo, eu ouvi ele dizer que o Federal Bureau of Investigation tinha vindo falar com ele, tipo, cara, eles estão o quê? O que você vai fazer, cara? E o cara, claro, vai ser tipo, não estou preocupado com isso, cara. Eu já falei com o maldito cara que contratei, ele já voltou pra Flórida, eles não vão pegá-lo. É isso que eles vão tentar fazer? Então eles o pegam, o puxam, o grampeiam, dizem a ele que vai pra maldita prisão por muito, muito tempo. Ou você usa um grampo no Jay-Z e o faz falar sobre isso. É assim que acontece. Então eu estou me perguntando, quanto tempo atrás o Federal Bureau of Investigation falou com você? Sim, você fez isso. Leu a declaração completa dele, sim, mas eu não me lembro. Eu não me lembro de tudo. Sim, é o que. Na verdade, estou pensando do seu ponto de vista em relação a este informante. Tem que ser alguém que também tem laços com Jay-Z, mas eu também estava pensando do ponto de vista que alguém como você, é assim que os fãs funcionam. Eles colocam pessoas em certas situações por certos motivos. Então, estou pensando que quem quer que seja essa fonte confidencial provavelmente tem visto o que foi alegado em muitas das minhas entrevistas e tentando montar um cenário para se livrar de uma situação que talvez ele tenha se envolvido em algum tipo de situação e eles querem que ele delate o Jay-Z. Quero dizer, ou eles querem que ele me delate, seja o que for. Parece que essa fonte confidencial está tentando se livrar da situação e ele precisa ter algum tipo de informação interna para o Federal Bureau of Investigation estar me procurando e continuar essa investigação. É como se eles não desistissem disso. Eles querem que alguém venha a público e diga: sim, esse golpe aconteceu, a vítima admitiu, ou alguém próximo ao Jay-Z admitiu, e é como se eu realmente não entendesse, ou eu não sei se o motivo deles é incriminar o Jay-Z ou me incriminar. Porque é como se a fonte confidencial, se você ler a declaração, é como se ele basicamente estivesse contando ao Jay-Z e ao seu amigo Tai Tai. Esta é uma declaração, certo? Sim, certo. Desculpe, só quero confirmar que estamos falando de 2 dias adiante. Porque, quero dizer, eu li, mas isso foi há alguns dias, certo? Então você. Pode estar perdendo. Algo? Foi quando eu preenchi a declaração que tive que preenchê-la por mim mesmo, porque a declaração era, na verdade, confidencial, como se estivesse sob sigilo. Então, Ok. não deveria ser revelado, porque esta é uma fonte confidencial.
Então, quando eu me defendi contra essas alegações, estou mostrando contra o que estou me defendendo, e é como se dissesse: ok, sua fonte confidencial aparentemente está tentando incriminar Jay-Z. Mas se eu admitir isso, estou me incriminando porque não deveria estar no Brooklyn, Nova York, fazendo nenhuma publicidade. Eu não obtive permissão do meu oficial de condicional para fazer isso. E isso é tudo que eles precisam para me mandar de volta para a prisão federal. E como eu disse no meu indiciamento original, era a mesma coisa, havia muitas alegações falsas em que meu indiciamento se baseava, e agora parece que eles estão tentando trazer mais alegações que eu quero dizer que são falsas, porque se eu não disser que são falsas, então eu posso voltar para a federal. Prisão, então é apenas papel. Você tem. Bem, tecnicamente eles me deram 5 anos de liberdade supervisionada e fiz mais de 3 anos, que agora é novembro, então setembro. Então fiz 39 meses nisso, então tenho cerca de 1 ano e 9 meses para ir. No entanto, eu vou, se eles me revogarem, eles ainda poderiam, mesmo que eu só tenha 1 ano e 9 meses para ir, eles ainda podem me revogar por 3 anos ou talvez até 5 anos. Como eu vi eles tirarem o tempo de rua das pessoas e revogá-los e mandá-los de volta, como se você ler meu relatório de revogação, o governo inicialmente estava pedindo para eu fazer 2 anos. Então é isso que eu provavelmente teria que cumprir se o juiz alimentasse essas alegações de que eu fui para Brooklyn, Nova York, para fazer uma manobra publicitária sem a permissão do meu oficial de condicional e não relatei que fui baleado. Com todo o estresse e frustração que vem dessa situação e todas essas alegações, eu realmente sinto que Jay-Z está tentando me silenciar e eu quero mostrar o poder de Deus e o poder do povo. Então, é por isso que estou dando meu número de telefone, estou distribuindo livros gratuitos, estou tentando esclarecer o público sobre pessoas como Jay-Z que são colocadas para enganar a sociedade, para enganar a nossa cultura. Então, eu quero que as pessoas basicamente se posicionem comigo contra Jay-Z e qualquer que seja essa agenda. E se elas lerem o livro, há algumas informações muito valiosas no livro, é muito esclarecedor e novamente é vendido na Amazon por $100. Mas as pessoas que me contatarem diretamente no meu número de telefone, que é 4148109090, fornecerei as informações de graça. Neste momento, tenho pessoas literalmente de todo o mundo, não apenas dos Estados Unidos, mas tenho pessoas de todo o mundo me contatando, me enviando mensagens sobre este livro, me dizendo o quanto se sentiram inspiradas ou esclarecidas pelo livro. E novamente, estou tentando ser parte da solução. E o livro tem informação suficiente para esclarecer as pessoas certas, para que não nos permitamos idolatrar pessoas como Jay-Z ou Diddy e pessoas que fazem coisas muito ignóbeis nos bastidores e desviam nossa juventude e nossa cultura. Então, estou tentando unir as pessoas sob um certo movimento, e isso está descrito no livro Desafiando o Illuminati. Como poderíamos superar tal opressão? E é basicamente isso. Sinto que coloquei minha vida em risco para expor certas coisas e coloquei muito sangue, suor e lágrimas naquele livro. E acho que o mundo precisa estar ciente das informações naquele livro e, novamente, você não precisa pagar $100 por isso. Você pode me contatar diretamente e eu o darei. Dar de graça apenas para superar isso. Tipo, eu não sei, tem acontecido tanta coisa, cara. Tipo, eu estou sendo constantemente assediado pela polícia, estou recebendo certas ligações e ameaças de morte, então eu não sei se vou conseguir passar a noite. Mas ao colocar as informações que coloquei naquele livro, sinto que teria cumprido o meu propósito, e mesmo que eu morresse hoje. Ao publicar aquele livro e divulgar essas informações, Para o público, os links estarão na descrição. Vamos colocar seu número de telefone e seu endereço de e-mail na caixa de descrição.
Ok, principalmente apenas o número de telefone. Parece que isso tem funcionado mais do que qualquer coisa. E eu estou realmente me comunicando com todos que entraram em contato comigo. Tipo, eu não sou ninguém especial. Sou tão realista quanto eles. E eu realmente quero unir pessoas boas porque estamos realmente enfrentando uma agenda muito maligna. E como Cat Williams disse, este ano tudo será exposto e tem sido exposto. Então você pode considerar Cat Williams um verdadeiro profeta, porque no início deste ano, no Club Shay Shay, ele disse às pessoas que este é o ano da exposição. E todos esses caras, tudo o que eles fazem no escuro virá à luz. Meu livro fornece essa luz. Então, novamente, obrigado por me permitir contar minha história em sua plataforma, Matthew Cox. Tenho muito amor e respeito por você. E a todo o público, todos que assistiram a esta entrevista, por favor, entrem em contato comigo e vejam o que eu coloquei naquele livro novamente, é grátis. Pessoal, obrigado por assistir. Inscrevam-se e ativem o sininho para receberem notificações de vídeos como este. Comentem e compartilhem o vídeo, pois isso ajuda muito. Além disso, verifiquem a caixa de descrição. Vamos deixar o número do celular de Rony Bo na descrição. Também vamos deixar o link para o livro que está na Amazon. Mas como ele disse, se você apenas entrar em contato com ele, ele enviará um link gratuito para o livro. Agradeço novamente por assistirem. Por favor, considerem se juntar ao meu Patreon. São $10 por mês. Nós colocamos conteúdo exclusivo para Patreon no Patreon. Esses $10 realmente nos ajudam a fazer esses vídeos. Agradeço muito por assistirem. Muito obrigado.